Sacudir a imagem de São João Batista com uma salva de palmas. Viva São João! Viva o padroeiro de Queluz! Viva o precursor de Jesus! Viva São João Batista! Viva São João! Se alguém desejar, pode vir mais para frente, né? Porque tem espaço aqui no banco. Nossa caminhada, nossa procissão já é um ato penitencial. Então vamos fazer o hino de louvor a Deus, vamos cantar o Glória, colocando no coração de Deus, pela intercessão de São João, tudo que nós quiseremos manifestar na novena, nos encontros, na procissão, e todo este dia de louvor a Deus, pela intercessão de São João, pedimos a paz para o mundo, para a nossa cidade e nossas famílias. Cantemos o hino de louvor a Deus.
Oremos. Ó Deus, que suscitaste São João Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, concedei à vossa Igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria, sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai-vos ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou teu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação de quem vem do nosso Deus. Palavra do Senhor. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me tento, me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes.
Segunda leitura. Antes que Jesus chegasse, João pregou um batismo de conversão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele, do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel. Ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queria dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse.
Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se soltou, se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Irmãos e irmãs, estamos aqui por causa da fé, por causa de uma devoção. Então devemos ser gratos a Deus por nosso padroeiro. Durante o novenário, estudamos vários aspectos da vida de São João, toda bíblica, toda comprovada com textos bíblicos, desde o anúncio do seu nascimento até o martírio, que foi a sua glorificação. Mas foram grandes momentos da vida do nosso padroeiro. E como precursor, aquele que veio preparar o povo para Deus, naquele rito de purificação do batismo de João no Rio Jordão, era apenas um simbolismo da graça que haveríamos de receber com o nosso batismo. Cada vez que olharmos a imagem de São João, nós devemos pensar nesse mistério da graça de Deus que recebemos quando batizados e que devemos cuidar, para que esta graça cresça, aumente, não diminua. São João, numa das suas passagens do seu anúncio, diz: é necessário que eu diminua e que ele apareça. Então, que a graça de Deus seja sempre aquele motor, que nos impulsiona para o testemunho, para a verdade, para a graça de Deus, darmos também a nossa vida. E esse é o tempo que Deus nos permite viver e existir. O salmista cantou que Deus, de um modo admirável, nos formou, desde o seio materno. Deus Criador, Deus Pai Criador, pensou em nossa existência para esse momento. É por isso que estamos aqui e fomos colocados no reino de Deus, que é simbolizado pela igreja. No reino de Deus tem que acontecer as obras de misericórdia, obras espirituais, obras corporais. Certamente meditamos isso e recordamos esse trabalho da graça de Deus na nossa existência, na nossa vida.
Não podemos permitir que a nossa fé diminua. É um esforço, é uma vigilância, é uma graça de Deus perseverarmos na fé. No mundo que vivemos, do jeito que as coisas andam, nós estamos aqui para testemunhar que vale a pena crer, vale a pena acreditar no mistério que Deus nos faz participar. E por isso os santos são colocados como incentivo, modelo de uma dedicação, de uma entrega total a Deus. Assim viveu São João, isso que ele fez. O anúncio do seu nascimento dizia: João será grande diante do Senhor. E vemos outros dias, outros textos, onde que, quando ele começou o seu ministério, já João no ventre materno de sua mãe, Santa Isabel, estremecem de alegria quando a visita de Maria para auxiliar a Santa Isabel. João e Jesus tiveram aquele primeiro encontro e as mães manifestaram. Santa Isabel diz: a criança estremeceu no meu ventre, logo que ouviu a tua saudação. Olha a alegria de João mesmo no ventre materno, perceber a chegada do Salvador. O mistério da encarnação e o mistério da vida de João e de Jesus. Vimos nos textos que o povo que seguia a palavra de João, o ensinamento de João, chegou a confundir Jesus com João. Mas São João já tinha avisado, no meio de vós está aquele que vocês não conhecem, e do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Ele batizará com fogo. Depois, então, aponta os seus seguidores, os seus discípulos, fala: esse é o Cordeiro de Deus, vocês devem segui-lo. E depois, então, veio a sua prisão, por causa daquele adultério de Herodes, Herodíades e toda aquela situação em que ele viveu, dando a vida por aquilo que era a sua missão: não deixar de proclamar a verdade, a justiça e defender a vida familiar, defender a consagração do matrimônio. João é protetor da família também. Então, para nossas situações de vida, de família, temos que invocar sempre São João. Tantas são as situações que querem destruir a vida da família. Então, ter esta fé, ter essa devoção, é contar com o auxílio divino. Ele é intercessor, é nosso intercessor junto a Deus. Claro que podemos falar diretamente a Deus, mas podemos também agradecer a intercessão daqueles que são colocados à nossa frente como modelo de fidelidade. Então, toda a sua vida foi dar testemunho. Então, o testemunho maior da nossa vida paroquial é proclamarmos as maravilhas de Deus, porque foi o que Ele fez. Então, quando temos nossos problemas, dúvidas, incertezas, meditar a vida dos santos, e especialmente do padroeiro, nos traz orientação, inspiração, para fazermos sempre aquilo que agrada a Deus, não deixar de cumprir as exigências da lei de Deus. E por causa da sua coerência de vida e de fé, é que deu a vida e foi martirizado. Depois, ensinou sempre o caminho da justiça. João sempre foi verdadeiro, não admitia as mentiras do mundo do seu tempo, e especialmente daquela situação que ele teve que enfrentar e da qual deu a vida. Nossa gratidão a todo o povo de Deus por esta fé.
Que a devoção a São João seja crescente, mas não apenas de um modo externo, né? Porque senão não tem sentido. É importante colocarmos em prática a palavra de Deus, né? Entender que Ele nos ensinou tantas coisas, né? Tantas lições bonitas, marcantes. Levar essa devoção para dentro de casa, o casal ter sempre uma devoção especial a Ele, nunca será demais. E para toda a família, né? Ele é modelo, é inspiração do sacramento que nós recebemos, né? Dos sacramentos, especialmente os que são casados, nós também consagrados, do matrimônio. Defender esta família. Está lá em Roma acontecendo o encontro internacional das famílias. Temos uma representação da Diocese de Lorena, até o Papa fez uma mensagem, está aqui uma representação da Diocese de Lorena, no Brasil. O carinho que ele tem por nossa gente, por nossa pátria, fez questão de destacar também a presença dos que foram representar a nossa diocese, especialmente a nossa diocese. Então, isso quer dizer, temos que trabalhar a pastoral familiar. Certamente que depois desse encontro internacional, virá mais orientações para a nossa vida sacramental, de família e do matrimônio. Então não devemos deixar de estudar, de escutar e de pôr em prática, né? Amar a nossa família. Tem defeitos, tem fraquezas, todos temos. Mas não podemos nos entregar a essa bandalheira do mundo, a essa falta de verdade, de justiça, de fé. Tudo depende da nossa fé. O mundo, de fato, passa tribulações. Estamos retornando dessa pandemia infernal e ainda estouram guerras por aí. Olha a situação do mundo, olha quanta coisa precisam fazer os responsáveis, as autoridades, mas todo o povo de Deus crer e fazer a nossa parte. Se não fizermos a nossa parte, vai ficar sem fazer. E aí pecamos, né, pela omissão. Vamos pedir a São João esta grande graça, de diante de todas as dificuldades da vida, da família, do mundo, não desanimarmos, mas viemos aqui renovar esta fé. É isso que fazemos agora. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Senhor Deus, vós que chamastes João Batista para a missão de anunciar a chegada de vosso Filho, abri nosso coração à vossa verdade e fazei-nos também anunciadores de vosso reino. Em vossa bondade, ouvi-nos. Vamos dizer: Senhor, por intercessão de São João Batista, ouvi-nos. Senhor, por intercessão de São João Batista, ouvi-nos. Pelo Monsenhor Cícero, pelos diáconos João Donizete e João Silvério, para que nunca percam a coragem que João Batista teve para anunciar os valores do reino e denunciar os falsos moralismos, rezemos com humildade. Senhor, por intercessão de São João Batista, ouvi-nos. Por todos os colaboradores e festeiros que ajudaram a realizar este ano a festa de São João, para que sejam fervorosos e comprometidos com o Evangelho, rezemos com humildade. Senhor, por intercessão de São João Batista,
ouvi-nos. Por todos aqueles que vieram celebrar o São João Batista em nossa comunidade, para que possam buscar com sinceridade o Senhor e a Ele servir, rezemos com humildade. Senhor, por intercessão de São João Batista, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos, para que nos comprometamos na construção de uma Queluz mais justa, humana e solidária, rezemos com humildade. Senhor, por intercessão de São João Batista, por todos aqueles que faleceram na pandemia, pelas famílias enlutadas, para que Deus, na sua bondade, acolha os falecidos e conceda a todos a fortaleza para superar toda a tristeza da vida. Rezemos com humildade. São João Batista, por todas as graças que viemos pedir nesta novena, neste encerramento, que a intercessão de São João nos possa auxiliar, nos possa conceder o que pedimos. Rezemos com humildade. Abençoai, ó Deus, o vosso povo que confia na intercessão de São João Batista, e dai ao nosso tempo vossa paz, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acorremos ao altar com nossos dons, celebrando com a devida honra o nascimento de São João Batista, que anunciou a vinda do Salvador do mundo e o mostrou presente entre os homens, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre, em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, proclamamos hoje as maravilhas que operastes em São João Batista, precursor de vosso Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior entre os nascidos de mulher. Ainda no seio materno, ele exultou com a chegada do Salvador da humanidade. E o seu nascimento trouxe grande alegria. Foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro Redentor, batizou o próprio autor do batismo, nas águas assim santificadas, e derramando seu sangue, mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. Por essa razão, unidos aos anjos, a todos os santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Vladimir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembramos hoje de Silvério Tavares de Almeida, 7º dia de falecimento. E outros nossos irmãos e irmãs, familiares, paroquianos, vítimas da pandemia, das guerras, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos, São João Batista e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Esta união
corpo e do sangue de Cristo, Senhor nosso, quando recebemos para a vida eterna. Senhor Jesus, que Filho de Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entre nada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo guarde nossa alma para a vida eterna.
Oremos. Restaurados, ó Deus, à mesa do Cordeiro Divino, concedei que vossa Igreja, alegrando-se pelo nascimento de São João Batista, reconheça no Cristo por ele anunciado, aquele que nos fez renascer, por Cristo nosso Senhor. Para encerrar a nossa festa, nossa novena e festa de São João Batista, a gente quer agradecer aos nossos 2 diáconos que estiveram conosco e sempre estão conosco aqui na nossa comunidade, sempre nos animando nos trabalhos pastorais, nos incentivando, trazendo aquela palavra amiga, que São João Batista, vocês que são joões, possa sempre abençoar vocês, incentivar na missão, na coragem, no ardor missionário e na coerência da pregação. Deus abençoe e receba da nossa comunidade uma simples lembrança e a nossa salva de palmas. Deus abençoe a todos. Irmãos, muito agradecido a todos pelas colaborações, tantas irmandades, tantos paraninfos da noite, movimentos pastorais, os que puderam trazer mantimentos, foi de grande ajuda, grande gesto de partilha. Celebrar São João é de fato celebrar essa partilha, a nossa vida e a nossa fé. Um agradecimento especial ao nosso coral que veio fazer conosco o encerramento, a todas as equipes que vieram durante a novena, músicos, instrumentistas, cantores, pessoal da decoração, que auxiliou tanto, enfeitando nossa igreja neste ano. Um especial carinho ao Carlinhos e ao Rogério, ele não gosta disso, mas temos que agradecer a beleza da nossa carreta em louvor a São João. Uma salva de palmas ao Carlinhos, ao Rogério. Ficou muito simples, mas também muito bonita. Eu gosto muito assim, um pouco mais de simplicidade, né, destacando sempre a imagem. Né, é importante pensar isso. Aos nossos festeiros também, que puderam enfrentar, né, o frio, as noites frias, todo o pessoal de colaboração da montagem das nossas barracas que tivemos, os eventos programados. Graças a Deus tudo correu bem, né? Graças a Deus que as graças de Deus pela intercessão de São João seja muito forte em nossa vida, né? A todos fizeram um pouquinho de si, trouxeram um pouquinho, Deus multiplique, né? Pastoral do dízimo, Vladimir hoje cedo insistiu, né, na palavra que nós possamos motivar a pastoral do dízimo. De fato, nós não temos ainda a pastoral do dízimo, não é o dízimo, são ofertas generosas. Ele dizia na missa das 10, os que podem ofertar um pouco mais, né, sejam generosos. Aqueles que não podem, estamos numa grande dificuldade, né, de emprego, saindo de pandemia, então todos temos nossas dificuldades financeiras, mas a graça de Deus é sempre maior. Então aqueles que puderem fazer parte da pastoral do dízimo, né, faça esse ato de fé. Tem a promessa de Deus, aquele que partilha nada falta. Então é um gesto de fé. Depois a motivação maior também está sendo e vai ser por um tempo a restauração da pintura externa da matriz. Mais de quase 20 anos que não se faz nada externamente, né, para a proteção de nossa igreja matriz. Ela está precisando de muitos reparos e vamos trabalhando para isso. Então aqueles que quiserem fazer essa oferta nesse sentido, procure o escritório paroquial, traga a sua oferta generosa e faça parte da pastoral do dízimo, né? Vai auxiliar muito
vai nos auxiliar muito. Então é uma grande despesa. Não vai ser fácil, mas se todos têm uma fé profunda e gratidão a Deus, né, o pouco com Deus é muito, ensina o nosso povo. Os novos festeiros certamente que virão, e aqueles que desejarem serem festeiros, fala assim com os outros festeiros. Tem alguns que vão deixar, já estão vários anos, então a gente precisa renovar também essa equipe de festeiros. Então quem desejar participar de festa, participe da reunião, deixa seu nome, vão rezando nesse sentido, porque precisamos de mais festeiros, né? Muitos festeiros. Então, estamos com muita dificuldade. Todo mundo passa dificuldades. Então, se não reforçarmos isso, corremos o risco de não ter eventos, né? Não ter mais nada da parte externa. E os gastos, né? Tem gastos e bastante. Que não deve ter, mas acontece, né? Nós sabemos que nada cai assim do céu sem mais nem menos, né? Foi só o maná, né, que caiu do céu. O resto nós temos que conseguir. Então sejam generosos, pensem, né? Dom Vladimir insistiu na pastoral do dízimo, que é um recurso nosso. A festa externa é um reforço, né, que rende um pouquinho, nos auxilia. Mas graças a Deus, né, durante os 2 anos, esse tormento da pandemia, não deixamos de cumprir, né, nossos deveres. Não ficamos devendo nada. As pessoas vinham, traziam o dízimo, faziam a sua oração. Eu sempre falo, traga a sua oferta. Antes de fazer a oferta, passa no sacrário, entrega a Jesus, né, o seu gesto de partilha, o seu suor. Isso é oração bonita. E Deus abençoa o nosso partilho, nossa oferta, nosso dinheirinho que precisa, né? A poupança. Jesus fala, vamos procurar colocar tesouros no céu. Então, o tesouro no céu são as boas obras da fé, da caridade que a gente pratica. Então, esse é o tesouro que não se corrompe, que não tem falcatrua, não tem ladrões, né? São as boas obras. Tudo é pela fé. Vamos fazer isso com gratidão a Deus por todos, pelas graças de São João, pela sua intercessão. O Senhor esteja convosco. O Deus que é nosso Pai nos reuniu hoje para celebrar a festa do nosso padroeiro. Vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. O Cristo Senhor, que manifestou em São João Batista a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. O Espírito Santo, que em São João Batista nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna, vos torne capaz de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Por intercessão de São João Batista, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre nós, permaneça agora e para sempre. Vamos fazer o cântico final. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe.
Oh.